Que o Senhor os abençoe. Vamos nos colocar de pé. Vamos entoar um louvor. Vamos clamar ao Senhor. Em nome de Jesus. Estamos na presença dEle. Estamos na casa dEle. Isso é motivo de alegria para nós. Quero compartilhar com os irmãos alguns versículos do Salmo 34, para que nós vejamos os benefícios que há em louvar, confiar e acreditar no Senhor. Diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Bem propício para esse momento, não é verdade? Olharam para Ele, e foram iluminados os seus rostos, não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Glória a Deus, aleluia. É na presença desse Deus que nós estamos nessa noite. É ao Senhor que nós vamos cultuar. É esse Deus aqui, nós acabamos de ouvir sobre Ele, é que nós estamos na presença. Só há benefícios, só há coisas boas em confiar, em depositar a nossa confiança no Senhor e clamar a Ele. Apresente a Deus a sua vida, você que nos assiste, nosso boa noite, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você que já está aqui na casa do Senhor, clamando ao Senhor. Quem estava com saudade da casa de Deus aqui, dá um glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nós estávamos com saudade da casa do Senhor, da comunhão, da presença dos irmãos, mas eu tenho certeza que nós estávamos na nossa casa, do nosso jeito, no nosso cantinho lá clamando ao Senhor. Amém? Apresente a Deus a sua vida, em nome de Jesus, clame a Ele. Atraia para esse lugar, atraia para a casa do Senhor, atraia para onde você está aí na sua casa, onde você está nos acompanhando através das redes sociais, a presença do Senhor para a sua vida em nome de Jesus. Oh Deus, obrigado Senhor, obrigado pela tua presença, obrigado ó Deus, porque a despeito de todas as coisas o Senhor continua sendo Deus. Oh Deus, nós louvamos ao Senhor em todo o tempo, louvamos ao Senhor, ó Deus, com pandemia, sem pandemia, com medo, sem medo, nós confiamos no Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eis aqui o teu povo, ó Deus, que busca o Senhor, eis aqui o teu povo, ó Deus, que clama ao Senhor, eis aqui o teu povo, Deus, que declara nessa noite que estamos confiados, que estamos fortalecidos no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, toma cada um, toma Deus em cada vida, Pai, que é apresentado ao Senhor agora, cada um que te busca agora em oração. Ó Deus, nós estamos na tua casa, ó Deus, e é motivo de alegria estarmos retornando à tua casa, Pai. Alegrei-me, Deus, nós nos alegramos, porque estamos retornando, ó Pai, na tua casa a presença, Deus, a alegria, ó Deus, a comunhão, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te louvamos, engrandecemos ao teu nome, Deus, apresentamos ao Senhor o nosso louvor, apresentamos ao Senhor as nossas vidas, tudo que for feito aqui, meu Pai, que engrandeça, que bendiga e glorifique o teu santo nome. Tens a liberdade, ó Deus, de agir o Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio, que o Senhor alcance a cada um, meu Deus, que nos assiste, onde cada um estiver agora, que se chama pelo nome do Senhor, que seja alcançado e abençoado e livrado de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? Quanta alegria estar na casa do Senhor Jesus. Diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não permanecem para sempre, que possamos depositar a nossa confiança e acreditar que Ele está conosco e que tudo isso vai passar. Não dá para viver sem Jesus. Tu és Pai, aleluia. Ao nome do Rei, aleluia.
bendito, Senhor. Glória a Deus, te adoramos. Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim em volta do teu povo, autoridade e poder e domínio em suas mãos, pois o Senhor é Rei. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. O Senhor é Deus, o Senhor é Rei. Não dá, não dá, não dá pra viver, coisas não dá pra viver, não dá. Confiam no Senhor, Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do povo, em poder e domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Cale-se de terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Autoridade, poder e domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Cale-se a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor. Aleluia. Você que está aí na sua casa, cante ao Senhor. Declare, não dá, não dá, Jesus não dá. Aleluia. Cante conosco, igreja. Não dá, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra, não dá, não dá, não, Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Aleluia, aplauda o Senhor, glória a Deus, aplauda mais forte, você está na casa do Senhor, aleluia, glória a Deus. Quanto tempo, igreja, quanto tempo, não é verdade, que nós passamos longe da casa do Pai, não é verdade? Que você possa nessa noite dar o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, você que está aí na sua casa, que você dê o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, não saia daqui, não cante, não louve o Senhor da mesma forma como você louvava antes. Agora você tem mais do que intimidade com o Senhor, mais do que motivos para louvar a Ele. Você está na casa do Senhor. Deus permitiu você estar aqui nessa noite. Deus permitiu, te deu todos os meios, todas as ferramentas para você estar nos assistindo aí da sua casa. Então louve, seja grato ao Senhor e diga, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, te adoramos, Pai. Glória a Deus.
Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Cante ao Senhor, cante ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Sim, Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Cante os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Sim, Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Nós te adoramos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Sim, Deus. Bendito é o Senhor Jesus. A tua igreja te adora. Santo é o Senhor Jesus. A tua igreja te adora. Glória ao teu nome, Senhor.
A tua igreja te adora. Bendito é o Senhor que tem cuidado de nós. A tua igreja te adora. Que você seja um adorador. Um adorador em espírito e verdade. Aplauda o Senhor. Aleluia. Mais forte que é para o Senhor Jesus. Aqui mais uma vez para juntos buscarmos a presença do Senhor, para juntos adorarmos ao Senhor. Então, apesar da máscara, sinta-se à vontade como você sempre esteve na casa do Pai. Apesar da máscara, sinta-se à vontade para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor conosco. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. Obrigada, irmãos. 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao 4. 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao 4. Eu vou pedir nosso pastor que leia para nós. 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 4. É a palavra que nós pregamos na parte da tarde e é a palavra que Deus tem para nós neste momento e que o Senhor fale com você através dela. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim o texto. Sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres, e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais forças para chorar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque cremos na integralidade da sua palavra. Os irmãos que vieram, os poucos irmãos que estão aqui, saíram de suas casas, saíram do local onde estavam, e nós viemos porque temos necessidade de ouvir a tua palavra. Nós estamos aqui porque temos necessidade de saber, de aprender com o Senhor. Abençoe os que estão conosco aqui, abençoe os que nos assistem pelo Facebook. Que a tua bênção entre agora em cada casa, que a tua bênção alcance agora cada lugar que está nos ouvindo. Pai, antes de pregar a tua palavra, eu oro por cada família aqui representada. Você que está aqui, estenda a mão em direção à sua casa e vamos pedir a Deus a bênção dele sobre a nossa família. A máscara não te impede de orar, a máscara não te impede de ser cheio do poder de Deus, a máscara não te impede de sentir a presença de Deus. Então aproveite para você orar. Senhor, as nossas mãos se levantam agora e nós clamamos ao Senhor por cada família da nossa igreja. Clamamos, meu Deus, pelas famílias dos que nos assistem pelo Facebook ou pelo nosso canal no YouTube. Clamamos ao Senhor por nossas famílias, Pai, que nesta hora, onde houver alguém que amamos, onde houver alguém, Senhor, da nossa família
família, do nosso sangue, onde houver alguém do nosso coração, que o Senhor alcance esta pessoa agora. Pai, nós oramos por cada uma das nossas famílias, porque entendemos que é o Senhor é quem tem poder de colocar as coisas em ordem, o Senhor é quem está no controle de tudo. Nesta noite nós oramos e abençoamos cada família, em nome de Jesus, amém. Pode sentar no seu lugar, que nesta noite Deus fale com você que está aqui conosco, com você que assiste pelo Facebook. Irmãos, quando nós vamos ler esta história de 1 Samuel, existem muitas características neste texto que elas continuam sendo atuais para o momento que vivemos. Elas continuam sendo coisas atuais desde muito tempo que nós temos feito da Bíblia, há muitos anos. Assim que a gente se converte, a Bíblia Sagrada, ela passa a ser para nós o nosso livro que nos dá direção. A Bíblia Sagrada passa a ser para nós, e ela é, na verdade, a boca de Deus aqui na terra. Todas as profecias que você precisa saber, elas estão aqui. Tudo que você precisa de resposta, a Bíblia Sagrada tem. E ao longo dos anos, principalmente quem caminha, tem gente aqui como a Flavinha, que caminhamos juntas desde março de 2011, ou seja, são 9 anos já que nós caminhamos juntas, e muita coisa do que nós fomos estudando ao longo destes anos, na escola de crescimento em 2018, quando falamos muito sobre as doenças da alma, sobre a mente, que é o campo de batalha que nós precisamos proteger, quando nós falamos muitas coisas sobre caráter, sobre a armadura de Deus, sobre estar usando o capacete da salvação para proteger a nossa mente quando a adversidade chega, quando as dificuldades chegam. Muito do que vocês aprenderam ao longo destes anos conosco, hoje vocês estão vendo as coisas acontecerem. Muitas coisas que nós dissemos, pregamos que aconteceriam, hoje já estão acontecendo. Hoje, para quem estuda a Bíblia, é fácil a gente olhar e falar: olha, já aconteceu, Raquel, já aconteceu isso que o Senhor falou que aconteceu. Então vemos hoje que a Bíblia, ela continua sendo mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Que a Bíblia continua sendo o livro mais atual do que qualquer notícia que a imprensa vai divulgar amanhã, porque Deus continua no controle de tudo. E quando nós olhamos para este texto de 1 Samuel, eu quero que você, apesar do tempo ser pouco, se atente ao que aconteceu aqui. E nós traremos estes fatos de 1 Samuel para os dias de hoje, e você vai ver que a ordem de Deus continua sendo a mesma. A Bíblia fala que Davi, ele sai junto com muitos homens do acampamento, com 600 homens. Ele sai daquela cidade onde ele estava morando, a cidade de Ziclag. Ele sai e ele vai para longe. Inclusive ele vai lutar uma guerra que não era dele. Ele sai para resolver uma coisa que não era um problema dele. Mas não é isso que eu quero chamar a atenção nesta noite. E eles ficam fora. E quando eles estão voltando para Ziclag, de longe eles veem que alguma coisa estava errada. De longe eles começam a ver que alguma coisa estava errada na sua cidade. E à medida que eles se aproximam, eles identificam, antes de entrar em Ziclag, que aquela cidade havia sido saqueada, que a cidade havia sido destruída, que havia destruição por todos os lados. E eles começam, Davi, os homens que estavam com ele, começam a procurar os seus filhos, as suas filhas e as suas esposas. E não havia, pastora Rosa, mais ninguém ali. Não havia mais ninguém ali. A Bíblia vai nos contar que os inimigos aproveitaram que Davi estava longe. Os inimigos aproveitaram que Davi estava distraído com outra coisa, que Davi estava ocupado com uma coisa que não era para estar. E os inimigos entram ali e eles saqueiam toda a cidade. Eles roubam todos os bens daquela cidade e eles levam como cativos as mulheres,
todas as mulheres e todas as crianças. E aqui nós aprendemos uma lição para estes dias. Cuidado para você não ficar distraído com coisas que não são importantes. Cuidado para você não ficar distraído, não gastar o seu tempo demais em coisas que não são importantes. Nestes dias, nós precisamos ocupar a nossa mente. Nestes dias, nós precisamos ocupar o nosso tempo. Nestes dias, nós precisamos ocupar a mente com coisas que vão nos fazer bem. Nós precisamos manter nossa saúde emocional. Nós precisamos manter nossa saúde mental. E tem muita gente distraída com coisas que não são importantes. Muita gente gastando muito tempo com coisas que não levam a nada. Não é pecado assistir série, não é pecado jogar, não é pecado você conversar, trocar uma receita, ter um grupo de amigos para conversar no WhatsApp. Nada disso é pecado. Só que você precisa começar a pensar. Se você depende de Deus e se você já entendeu que o que você precisa que aconteça é Deus que fará. A Bíblia diz no Evangelho de João: nós não teremos nada se do céu não nos for dado. Quanto tempo você tem gasto com Deus? Quanto tempo você tem passado na presença de Deus? Não é que você não pode brincar, não é que você não pode assistir séries, não é que você não pode jogar. Mas quanto tempo você está passando com aquele que é o único que no momento tem a resposta que você precisa? Quanto tempo você está passando com aquele que no momento é o único que sempre é, será e era o que pode fazer milagre? A limitação dos homens, ela é muito grande. A nossa limitação é muito grande, Vivi. Nós vamos tão pouco diante de tudo que precisamos. A nossa coragem, a nossa condição de executar, ela é tão pequena diante de tanto que precisamos que aconteçam. Tem gente que precisa que o marido largue o vício. Tem gente que precisa que o filho se converta. Tem gente precisando que o casamento fique melhor. Tem gente precisando pagar as contas, fazer uma aquisição. Tem gente precisando que os doentes sarem. Tem gente precisando que alguém não morra. E quanto tempo você tem gasto com aquele que pode fazer tudo isso? O dinheiro compra até o remédio, mas o dinheiro não compra a saúde. O dinheiro compra até a casa, mas não compra a paz que Deus pode te dar. O dinheiro compra a melhor roupa de marca para o seu filho, mas ele não compra a libertação das drogas se Deus não der. Então, há algumas coisas que estão erradas. Ziclag só foi atacada porque alguém estava distraído. Ziclag só foi saqueada, só teve os seus bens saqueados, as suas mulheres e crianças levados embora, porque alguém estava distraído, fazendo a coisa errada na hora que não era para fazer. Cuidado para você não se distrair demais. Nada é por acaso. Não é por acaso que as TVs fechadas liberaram programações para quem já são assinantes. São mais horas assistindo. Não é por acaso que os jogos de videogame, que eu não saberia explicar quase nada aqui, mas uma coisa eu sei, não é por acaso que cada fase fica mais difícil. Cada fase é um desafio para te prender em frente aos jogos e te distrair daquilo que realmente é importante. Porque na hora que a dor aparece, na hora que o casamento estraga, na hora que o filho dá problema com droga, na hora que o amor acaba, você vai recorrer a Deus como última instância para resolver o seu problema. Ziclag só foi saqueada porque os homens daquela cidade estavam distraídos. A Bíblia fala que quando eles entram ali e eles veem a situação, acontece o que o pastor leu. Eles choraram até não terem mais forças para chorar. Interessante que se a gente para e vê, eles não pararam de chorar porque eles quiseram. Eles pararam de chorar porque eles não tinham mais forças para chorar. Ou seja, se eles não estivessem distraídos, Ziclag não teria sido saqueada. Vamos parar e pensar,
todos, quase todos aqui temos crianças em casa. Se já aconteceu com você, de por questão de segundos pensar que seu filho sumiu, é um desespero que vem e que não tem nada que consola. Quem tem filho já passou por isso, talvez todos nós, em um momento, pode ser segundos, mas aqueles segundos servem para te mostrar a sua impotência diante de uma gravidade dessa. Imaginem agora o que Davi sentiu, o que cada homem chegou ali e sentiu. A minha casa está saqueada, a minha mulher e os meus filhos foram levados embora. E a Bíblia então diz que eles choraram até não terem mais forças para chorar. Eles não pararam de chorar porque encontraram uma solução. Eles choraram até não terem mais forças. Se eles não estivessem distraídos, se eles estivessem cuidando da sua cidade, isso não teria acontecido. E a Bíblia fala no versículo seguinte, que o coração daqueles homens ficou profundamente angustiado. E a angústia hoje, nesta data de hoje, dia 13 de maio de 2020, a angústia tem estado dentro de muitas casas. A angústia por causa do medo, o medo de morrer de Covid-19, porque até quando li de manhã eram 12.400 óbitos registrados. E nós entendemos que existe uma subnotificação e que provavelmente os números são bem maiores do que 12.400. Muita gente angustiada porque está dominada pelo medo de ficar pobre, pelo medo da miséria. Muita gente angustiada porque já perdeu o emprego, porque já fechou uma porta de um comércio. A angústia destes homens aqui, ela está batendo hoje na porta de muitas casas. A Bíblia diz que eles ficaram muito angustiados e que eles então estavam tão amargurados por causa da situação que eles se levantam contra Davi. Sabe por que eles se levantaram contra Davi? Porque Davi tinha que ter ficado no lugar certo. Irmãos, volto a dizer, nada do que eu citei aqui é pecado. Não é pecado você ter um grupo de família onde de vez em quando você faz uma brincadeira. Não é pecado você assistir um filme. Não é pecado você jogar o videogame, você jogar sei lá como na internet, os jogos que tem agora. Não é pecado você ler alguma coisa. Mas o que é pecado é você estar descuidando daquilo que é importante. E descuidar do que é importante é não dar a Deus o tempo que é dele. Hoje, olhando a realidade da igreja neste momento, eu entendo que muitas pessoas que congregam aqui e que congregam em outros lugares, se hoje a pandemia acabasse, a igreja voltasse ao normal, talvez muitas famílias não voltariam para cá, porque nos acostumaram a nos ver dentro de casa, aí confortavelmente sentado no sofá. Eu não preciso sair, eu não preciso aprontar, eu vou vir aqui por casa mesmo, eu vou vir aqui de casa a palavra, eu não preciso ir à igreja, a igreja vem até a minha casa. Você, se pensa assim, está desavisado como Davi estava. Se você pensa desta maneira, você está descuidando daquilo que é mais importante, que é a presença de Deus na sua casa. A igreja tem a conotação para nós de uma fogueira que nos mantém como brasas vivas na presença de Deus. E todas as vezes que nós entramos na casa de Deus, nós somos renovados pelo poder da palavra, pelo poder do louvor, pelo poder da oração. Todas as vezes que nós estamos na casa do Pai, a comunhão com Deus e com os irmãos se renova. E Davi entendeu e ele reconheceu que ele havia descuidado daquilo que era importante. Sabe o que eu penso hoje? Conversando com o pastor lá em casa, pessoas que não tinham tempo para ler a Bíblia, para orar, para buscar a Deus, porque não tinham tempo mesmo em casa, estão dentro de casa e continuam não buscando a Deus, e continuam não orando, e continuam não lendo a palavra de Deus, por uma simples razão: Deus não é a pessoa mais importante.
Porque se Deus for o mais importante, não é falta de tempo, é falta de interesse em buscar ao Senhor e a sua palavra. É falta de interesse, porque a primeira coisa que as pessoas fazem é durante o dia preocupar em estabelecer para si aquilo que é importante. Hoje, muita gente está dentro de casa e continua sem orar, sem ler Bíblia, continua sem ouvir a voz de Deus, continua sem comunhão com Deus, porque Deus realmente não é o mais importante. A Bíblia fala que quando Davi identifica tudo isso, o mesmo versículo 6 que está aí, 1 Samuel 30, versículo 6, diz assim: Davi ficou muito angustiado e o povo falava em apedrejá-lo. Todos estavam muito amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Olha o estrago que aconteceu, porque aqueles homens não estavam onde deveriam estar. Olha o estrago que aconteceu em uma cidade inteira, porque os homens estavam descuidados em lugares e fazendo coisas que não eram para fazer. A Bíblia fala que o povo cai em uma profunda amargura. Eles caem em uma profunda amargura por causa dos seus filhos e filhas. Mas neste mesmo versículo diz assim, no final dele: porém Davi fez o que, igreja? O que Davi fez, igreja? Ele se reanimou no Senhor seu Deus. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. O que Davi fez? Ele viu: algumas coisas aconteceram porque eu não estava na posição. Algumas coisas deram erradas porque eu descuidei da minha família e da minha cidade. Algumas coisas terríveis aconteceram porque eu não estava aqui para tomar conta da minha família, para tomar conta da minha cidade. Mas a Bíblia diz que no meio desse cenário de tragédia, no meio desse cenário onde o caos havia sido instaurado, Davi toma uma decisão. E é esta decisão que eu quero sugerir a você que me assiste aqui, sugerir a você que me assiste em casa. Davi se reanimou. Ou seja, igreja, Davi reagiu. Eu fiz tudo errado, deu tudo errado porque eu não estava aqui, deu tudo errado porque eu saí na hora que não era para sair, e o caos começou, instaurou-se o caos, a confusão, e eu sofri muitas perdas, mas eu preciso reagir. Talvez hoje o mundo está vivendo um caos como nunca viveu, até porque hoje a população do mundo é maior. Estima-se o número de mortos de guerra por causa da pandemia. E além da pandemia, tem-se que lutar contra uma crise, uma depressão financeira. No caso nosso aqui do Brasil, ainda temos um caos na política. Um horário que era para todos, um tempo em que eram para todos estarem juntos. Há uma divergência terrível e cada um olha para si e para os seus interesses. Nós estamos no meio do caos, e se nós não tomarmos conta, este caos entra na nossa casa. Se você não tomar a sua posição, se você não reagir diante disso, toda esta situação, ela quer instaurar em você um pavor muito maior do que a epidemia que tem lá fora. O vírus uma hora será controlado, ou todos seremos infectados, ou aparecerá uma vacina, mas eu sei que Deus continua no controle. Mas e o medo que as pessoas estão? E a distração que as pessoas estão? E a inconsequência de fazer tanta coisa e não se fazer nada de concreto para buscar a Deus em dias maus? A inconsequência de não jejuar, de não orar e não colocar Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz que Davi se reanimou, ou seja, fala comigo assim: Davi reagiu. Você está com máscara, mas eu sei que além da máscara, você tem um coração fiel, ardendo pela presença de Deus. Diga mais forte: Davi reagiu. E quando ele reage, e nós vamos ver o que ele faz,
a primeira coisa que ele fala no versículo 7: tragam-me a estola sacerdotal. Tragam-me aquilo que representa a presença de Deus na minha vida. Quando ele reagiu, a primeira coisa que ele fez, Charles, foi entender: eu preciso da presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus para resolver essa bagunça que eu deixei acontecer. Eu preciso da presença de Deus para Ele me mostrar o que eu preciso fazer. Nesta hora, ele fala: tragam-me a estola sacerdotal. E ele coloca sobre si aquela roupa. A Bíblia fala no versículo 8 que em seguida, Davi, diz aí na sua Bíblia, consulta o Senhor, ou consultou ao Senhor, ou seja, Davi orou. Ele esperou acontecer o pior, para depois buscar a Deus e orar. Ele inverteu a ordem das coisas. Ele esperou acontecer o pior, para depois buscar a Deus. A Bíblia fala que então o Senhor responde Davi. E o final dessa história, que vem do versículo 18 ao versículo 20, nenhum dos seus haviam morrido. Deus poupou aquele povo. Deus dá direções para Davi, e ele resgata sua família, as famílias de Ziclag, e ele resgata todos os bens daquela cidade. E o que isso tem a ver conosco hoje? Eu quero terminar esta palavra perguntando a você: o que é que tem te distraído? As más notícias? O que é que tem te distraído? É não fazer nada? O que é que tem te distraído? As ocupações que não te levam a nada? O que é que tem te distraído? A televisão, os jornais, os jogos, os bate-papos, as salas de bate-papo. Agora com esta época, inventaram um tanto de coisa que provavelmente os meninos dariam uma aula aqui disso. Tanto é Zoom, é tanta coisa, e o WhatsApp já faz chamada com 5 pessoas por chamada de WhatsApp. Pode chegar a 50, imagina. Tem gente aqui que tem família enorme. Imagina pegar a família inteira e nós vamos ficar batendo papo. Imagina uma família inteira batendo papo no WhatsApp. Ótimo, é um meio de você ver seus parentes. Mas vocês fazem uma oração sequer juntos? Vocês oram, vocês buscam a Deus? Porque o caos está instaurado em muitos lugares. E a paz que vem de Deus e excede todo entendimento, é só Ele que tem para nos dar. Davi precisou lutar, e ele entendeu que era hora de se reanimar para buscar a presença de Deus. Que nesta noite, você que está aqui comigo, você que me vê pelo Facebook, entenda bem, é hora de você reagir. Não é reagir fazendo protestos nas ruas, não é reagir criando caso com as pessoas em casa, é reagir buscando a Deus em primeiro lugar, é reagir tendo tempo para Deus, é reagir colocando na sua cabeça: o culto na igreja é muito mais importante do que assistir um culto sentado no seu sofá. É reagir pensando: quando a igreja estiver aberta, eu serei o primeiro a chegar, eu serei o primeiro a sentar na frente e me alegrar em dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É reagir entendendo que as distrações da sua alma, as distrações para a sua cabeça, elas não farão aquilo que só Deus pode fazer. Jogue, brinque, assista filmes, mas que Deus seja o primeiro, para que você não amargue como Davi amargou, para que a sua alma não entre em amargura como a alma de Davi e daqueles homens entrou. Sem Deus, todo o conhecimento que nós temos é em vão. Que nesta noite, esta palavra fique no seu coração em nome de Jesus. Antes de terminar o culto, eu quero lembrar você que me assiste pelo Facebook: a partir de segunda-feira que vem, as nossas lives serão apenas às segundas e quintas-feiras. Segundas e quintas-feiras. Daqui a pouquinho a pastora Isabela vai orar, consagrando os dízimos e ofertas. Mas antes de consagrar, eu quero que você guarde no seu coração: as nossas lives serão apenas segundas e quintas-feiras. Por quê?
porque nós estamos aqui às quartas, 8 horas da noite, domingo às 10 da manhã e domingo às 18 horas, nós estamos aqui. E na sexta-feira nós temos a reunião de oração. Todos os cultos presenciais são com lista de presença para limitar o número de pessoas. Por enquanto, você que é da SEAP, que não pode vir, nos assista pelo Facebook. Mas assim que acabar tudo isso, e assim que Deus nos der a graça de estarmos juntos, que você entenda que sem Deus a sua vida pode virar um caos. Que se você se distrair, o seu prejuízo será muito grande, porque o Senhor é quem tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Fala que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, mas que nada vai nos faltar. Para o justo, para aquele que é fiel, nada vai faltar. É no momento que se instaura um caos, é no momento de confusão total, que a nossa fidelidade a Deus é provada. Então é neste momento, porque quando nós estamos bem, quando as coisas estão fluindo bem, a gente não percebe o prato de comida sobre a mesa. A gente não percebe que a gente consegue comprar, e é uma bênção do Senhor comprar uma roupa nova. A gente não percebe a saúde que é nos dada todos os dias que a gente levanta de uma cama. É sobre o caos que a gente percebe várias coisas. E é sobre o caos que a gente continua sendo fiel a Deus. Então a nossa fé é provada também no caos. Continue sendo fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, porque um dia nós encontramos a porta aberta através de uma fidelidade de alguém, de um irmão que já estava sentado. Então continue sendo fiel a Deus no seu dízimo, na sua oferta, na sua alegria, na sua adoração a Ele, que nunca falte, no nome do Senhor Jesus. Estenda as tuas mãos. Quem vai devolver o seu dízimo, a sua oferta, todos se coloquem de pé agora. Você que está em casa, coloque a sua mão no teu coração. A sua oferta hoje é o seu coração. A sua oferta hoje aí na sua casa é o seu coração. Aqueles que vão devolver o dízimo, estenda para cima. Nós vamos orar agora. Você que é empresário, ore pela sua empresa. Você que é autônomo, ore pelo seu negócio. Pelo seu patrão, para que ele seja bem sucedido, que você continue empregado. Estenda as tuas mãos e vamos orar a Deus neste momento. Pai querido, Deus amado, nada vai nos faltar, porque o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o Deus do ouro e da prata. O Senhor é justo, fiel. E nós oramos agora, Pai, por esse empresário que nos assiste agora e que precisa de um milagre, de uma porta. O Senhor é Deus sobre nós. O Senhor é Deus sobre nós. Meu Deus, abençoa essa pessoa que é autônoma. Abençoa essa pessoa que é assalariada. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e pedimos a Deus que o céu se abra sobre cada vida agora. Financeiramente, Pai, não teremos falta de nada, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, porque nós não dependemos da política, porque nós não dependemos de governantes, nós dependemos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que pode todas as coisas. Então isso nós não seremos abalados, Pai, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Abençoa cada família financeiramente nesta noite, Pai. Abençoa, que continuemos tendo o que comer, o que vestir, que continuemos, ó Pai, tendo para dar, no nome do
do Senhor Jesus. Tu és o Rei dos Reis. Tu és o Rei dos Reis. E nós te louvamos e te agradecemos, porque nós não estamos sentindo falta de nada, porque o Senhor tem suprido todas as coisas. Senhor, meu Deus, nós te louvamos e te glorificamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que vai devolver o dízimo, a oferta, vem um por um. Você que entregou seu coração nesta noite, que Deus te abençoe. É a melhor oferta que nós temos que entregar ao Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que o Senhor abençoe aqueles que fizeram um depósito na conta da igreja. Os dados da igreja, da conta da igreja, estão disponíveis aí nos comentários do meu Facebook. Você pode até ficar de pé, mas eu quero pedir a você um favor antes do culto acabar. Antes da pandemia começar, a pastora Juliana havia feito com muito esmero um material muito bom para consolidação. Pastora Valéria estava corrigindo o material, a questão não é correção de português, ela estava revisando, né, o conteúdo, e ambas chegaram a um acordo comigo de que o material está muito bom. Nestes dias, nós que conhecemos a palavra de Deus, eu me refiro a nós enquanto igreja aqui, comunidade evangélica, aliançados na promessa, todos nós temos a capacidade de cuidar de alguém. Do mesmo você que é mais calado, que é mais quieto, você tem alguma coisa para fazer por alguém. Talvez você não consiga pregar e fazer uma oração muito longa, mas você pode escolher algumas pessoas que você sabe que estão desesperadas, porque quem não tem Jesus de verdade está muito apavorado. Quem não conhece a palavra de Deus está sem saber o que virá, mas o nosso amanhã está nas mãos do Senhor. E dependendo do que Ele vai fazer, Ele continuará sendo Deus sobre nós. Então eu quero pedir a você, enquanto o material não é disponibilizado para nós consolidarmos, cuidarmos uns dos outros, que você ligue para alguém. Leia o Salmo 121, leia o Salmo 121, leia o Salmo 23 com alguém, ore e fala: fulano, eu estou te ligando para te abençoar, para falar que Jesus te ama e que Deus está cuidando de tudo para você. Ore com alguém. Quantas pessoas que o Charles evangeliza todos os dias, quantas pessoas que estão assistindo pelo Facebook as nossas lives porque ele pediu para alguém assistir, alguém com quem ele esteve. Então aproveita. Todos nós podemos fazer isso, todos, sem exceção. Ligar para alguém e falar: fulano, eu estou te ligando para te perguntar se eu posso orar por você, se eu posso ler um salmo com você. Não é WhatsApp, não, é ligação, é telefone. Falar se eu posso orar com você e abençoar o seu dia. Você sabe a diferença que isso faz, porque um dia você precisou de alguém fazer isso para você. Você sabe a importância disso, porque você precisou que alguém cuidasse de você assim. Então, eu conto com vocês. Quem vier ao domingo tem que dar o nome para a Jéssica, por favor. Passe o nome para a pastora Jéssica. As vagas são limitadas. Eu quero pedir a você que dê o seu nome. Você que está aqui, você que pretende vir e que não é dos grupos de risco, você que quer vir, que pensou em dar o nome. Quem der o nome é para vir, para você não tirar a oportunidade de outra pessoa. Como a igreja não é grande, nós não temos muitos lugares, então quem der o nome para vir, por favor, honre a sua palavra. É muito bom ter vocês aqui. Alguns de vocês eu não vi há muito tempo, vejo pelo Facebook, agradeço muito vocês estarem comigo, até nessa hora, como sempre, nós sempre estamos juntos aqui na SEAP, e eu louvo a Deus que por trás da imitação, mas que tem atendido a todos que estão assistindo. Glória a Deus. Há uma estrutura que foi montada e que Deus continue abençoando vocês. Que Deus abençoe você que conversou comigo hoje aí pelo Facebook. Eu não te respondi tudo porque não deu tempo de responder todo mundo, e que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Nós estamos no mês da perseverança, então é tempo de reagir e perseverar. Senhor, eu te agradeço por este culto, te agradeço pela tua palavra, te agradeço por tudo que aqui aconteceu, te agradeço pelos que nos assistem pelo Facebook, te agradeço por me permitir matar a saudade de alguns dos
irmãos da nossa igreja. Pai, as máscaras continuam no nosso rosto, mas acima de tudo, nós temos o Senhor que faz arder em nosso coração um amor por Ti, um amor que não será abalado. Deus, mesmo com as máscaras, nós Te louvamos, nós declaramos que só o Senhor é Deus. Bendito é o Senhor, Deus da nossa vida. As máscaras não nos impedem de dar ao Senhor a glória, o louvor e a honra que ao Senhor pertence, e que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Vão em paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.